Bom dia a todas e todos. Eu vou fazer um pequeno sumário, de alguns aspectos epidemiológicos da sífilis em Sergipe, mas dessa sífilis baseada nas notificações realizadas no serviço de saúde. Então, é um retrato do que tem sido notificado e dessa informação, como ela tem sido avaliada pelo programa estadual. Todo esse material, e um pouco mais, está disponível em um boletim, que está sendo publicado também nas redes hoje, no site da Secretaria de Saúde, e vai estar disponível para quem quiser explorar seus dados por município e com alguns aspectos mais específicos. Então, a sífilis ela tem sido um importante desafio aqui no estado, como tem sido visto também no Brasil, e Sergipe sempre tem estado entre aqueles estados onde o número de casos, principalmente, e a taxa de sífilis congênita tem estado sempre entre os maiores. Desde 2010, existe um plano estadual de enfrentamento à sífilis congênita, inicialmente muito com foco na sífilis em gestante, mas também na sífilis adquirida. Então, esse é um sumário aí de 2007 a 2021, das notificações, tanto de sífilis adquirida, como a sífilis em gestante e a sífilis congênita. A gente observa que a tendência da sífilis, ela tem aumentado tanto na congênita, na gestante, mas na adquirida tem apresentado um comportamento heterogêneo, que é um comportamento onde você tem alguns anos onde tem um aumento de casos e em outros anos a gente tem uma queda. A gente observa principalmente, que é o que está em azul aqui, no ano de 2019, 2020, a gente teve uma queda de número de casos, de notificações, e 2021 tem uma explosão de casos. É claro que isso também está relacionado a algumas questões do programa. Então, o programa de ST passou a cobrar mais a prestação de contas do uso da penicilina benzatina quando distribuída. Então, isso fez com que o profissional se obrigasse a notificar os casos. Então, a vigilância depende também, às vezes, desses instrumentos aí de você estar mantendo a vigilância, identificar o gasto das penicilinas, o uso delas, com as notificações. Então, isso provocou esse certo aumento. É natural que a gente tenha um aumento de casos de sífilis adquirida em relação à sífilis congênita e gestante. E aqui é um gráfico quando a gente tem tanto a notificação da sífilis adquirida, das barras, como as taxas de incidência. É claro que de 2007 a 2010 a gente tem uma taxa menor. Em Sergipe já era de notificação compulsória, quer dizer, já tinha uma orientação que se notificasse as ISTs, incluindo a sífilis, mas a partir da normatização nacional a gente observa um aumento da notificação, e a gente vê o comportamento desse gráfico, onde a gente tem esse pico aí em 2021. Essa queda de 2020 não dá para atribuir apenas à pandemia, porque muitos agravos de notificação tiveram a queda na notificação devido ao momento da pandemia, com a diminuição na realização de exames, mas a gente observa que em 2019 isso já era observado e até foi inferior a 2020. E esse retrato de que a gente tem um problema de subnotificação da sífilis adquirida, a gente observa principalmente quando a gente vai ver a distribuição por sexo. Então, ao longo do tempo, a gente tinha bem mais casos notificados de mulheres com sífilis adquirida do que em homens. A partir de 2018 é que a gente começa a ter o contrário aqui. Isso, é claro, que vem um pouco desse viés da testagem maior em mulheres, principalmente da testagem relacionada à gestação, a abortamentos. Então, isso traz esse viés aí. Então, a gente começa a ter um aumento de casos em homens a partir de 2018, e essa tendência tem sido observada ultimamente. A gente tem uma distribuição em todas as faixas etárias da sífilis adquirida, da sífilis no estado,
mas uma concentração bem maior dos casos entre pessoas de 20 a 29 anos, juntando esse período todo aí de avaliação. E quando a gente vê a distribuição espacial aqui no estado da sífilis adquirida, né, dessa sífilis que não é a sífilis da gestante, né, e isso é importante, né, que a mulher gestante ou puérpera, né, ou que abortou, ela não é notificada como sífilis adquirida, ela é notificada como sífilis em gestante, né? Os demais é que entram nessa notificação da sífilis adquirida, seguindo os critérios adequados. Então, a gente observa, né, que foi aumentando as taxas de... Aqui a gente separou um quinquênio, né, de cada 5 anos aqui, analisando 2007 até 2021, e a gente observa que a gente foi tendo esse aumento, né, e o Atlas, o mapa aqui, foi ficando mais verde escuro com o passar do tempo. E principalmente na região leste. A gente vê que essas taxas, né, tantas outras, os outros tipos de notificação também vão estar aumentando mais nos municípios da região leste aqui do estado. Quando a gente pensa na sífilis gestante, esse fenômeno também tem acontecido, né? A gente começa tendo uma certa linearidade. A partir de 2017, a gente começa um aumento significativo da notificação da sífilis gestante. Isso também tem a ver com a mudança em regras de notificação, né? Antes tinha uma dúvida se a mulher, depois que pariu, e não, se ela não tivesse sido notificada durante a gestação, se ela devia ou não ser notificada como sífilis em gestante, né? Então, há uma normatização a partir de 2017 que sim, né? A mulher gestante, puérpera, que não tenha sido notificada, ela deve ser notificada assim como sífilis em gestante. Isso aumentou a notificação nas maternidades, mas isso traz um desafio, que é a limpeza do banco pelos responsáveis pela vigilância epidemiológica em cada município. Então, e pelo Estado também, né? Então, essa análise dos casos de sífilis em gestante sempre deve ser precedida de uma boa limpeza de banco, porque a gente pode ter um risco grande de começar a ter duplicidades, que seriam mulheres que foram notificadas na atenção básica, né, no seu acompanhamento ambulatorial durante a gestação, no pré-natal, e que possam ser notificadas outra vez pela maternidade, né? Porque a maternidade muitas vezes não vai ter essa história se essa mulher foi ou não notificada anteriormente. Então, há uma recomendação que se notifique, mas tem que ter um compromisso, né, dos responsáveis técnicos, né, pelas áreas de vigilância dos municípios, por essa limpeza do banco, por essa avaliação, né, semanal de duplicidades. Aqui a gente fez uma separação por região de saúde, né, e a gente vê que, apesar de serem diferentes as taxas de detecção da sífilis nas regiões, da sífilis em gestante nas regiões, elas têm essa tendência de, nos últimos anos, estarem aumentando em todas as regiões, né? Aqui destaca-se, né, a região de Estância, né, que a gente observa esse aumento, né, mais importante, né? A região de Aracaju, ela tem também entre as taxas maiores, e o que chama atenção na região de Aracaju é o volume, né? Uma região que é mais populosa, então, apesar de não ter a maior taxa, né, ela arrasta a taxa do estado para a região para um nível maior. E aqui a gente começa a ver algumas preocupações quando a gente faz uma análise dos dados, que seria a distribuição dos casos proporcionais pelo momento de diagnóstico, não é? Pelo trimestre de diagnóstico dessa sífilis. Então, a gente, em azul está o primeiro trimestre, então, em 2021, 28% foi relatado ter tido o diagnóstico no primeiro trimestre. O ideal seria que todas tivessem o mais cedo possível, para a gente ter um tratamento o mais rápido possível, mas cerca de 40% é realizado no terceiro trimestre, e ainda a gente tem um percentual ali persistente que melhorou em relação a 2007, 2008, mas que persiste ali, no ano passado, de 3,8% de uma idade gestacional desconhecida, quer dizer, a falta de informação sobre quando foi o diagnóstico daquela gestante.
Então, preocupa esse diagnóstico mais tardio, né, 40% ali no terceiro trimestre, mas isso pode ser reflexo também desse diagnóstico nas maternidades. Então, por isso que a gente sempre orienta que toda sífilis congênita, né, ela seja investigada para ver se aquela mulher não já tinha sido notificada antes e não tinha sido tratada de forma adequada. Então, esse é o momento do diagnóstico baseado nas nossas informações, né, nos dados que os serviços de saúde nos passam. Quando a gente vai pensar na forma clínica, eu acho que isso traz uma preocupação muito grande quando a gente analisa esses dados. Eu queria que vocês observassem um pouco 2007. Em 2007, a gente tinha cerca de 18,9% de casos que a gente não tinha informação de que forma clínica essa gestante tinha de sífilis. Quando a gente não tem a informação de que forma clínica ela tem, a gente não tem a informação de que tratamento a gente vai efetuar. Porque a primeira etapa, né, de considerar um tratamento adequado para sífilis é tratar sífilis de acordo com a sua forma clínica. Então, se em 19% a gente não sabe qual é essa forma clínica, qual é o tratamento que a gente vai efetuar para essa pessoa? Então, a classificação clínica ela é muito importante para a gente avaliar a qualidade da assistência. E aí a gente encontrava, né, 30% de sífilis primária. Isso sempre levava um grande questionamento da equipe. Como é que 30% das mulheres que têm sífilis primária, se na prática clínica a gente vê pouca sífilis primária, principalmente em uma população que ela é triada, ela faz um exame de triagem, né? Ela faz um VDRL, faz um teste rápido, né? Elas estão com a úlcera, elas estão com a lesão primária ali, então isso gerava uma grande dúvida, e isso fez com que, não é, a equipe estadual fizesse uma pesquisa de campo por vários prontuários. Então a Fernanda acompanha essa equipe, né, a Sheila, foram em vários municípios identificar, avaliar prontuários e viu que na realidade existia um erro de classificação. Tinha gente que estava considerando primária porque o VDRL era baixo, tinha uma titulação baixa, outros não tinha nem por que estava considerando, né, primária aquela sífilis, não tinha nenhum sentido. Então foi visto que tinha um erro de classificação importante, né, de classificação clínica. E aí a gente encontra ainda a sífilis secundária, a terciária, né, 3,8%, e 3,9% já era latente, né, considerada latente, que é o que a gente espera na maioria dos casos. Né? Se a gente for ser bem racional, uma mulher assintomática que está na gestação, a gente faz um teste nela, dá reagente, primeira hipótese é que seja uma sífilis latente, sem clínica nenhuma, que provavelmente, se a gente não tem uma cronologia de quando era negativo o teste, quando virou positivo, né, a gente não consegue nem identificar se ela é uma sífilis recente ou se é tardia. Né? Então, a gente, baseado nisso, discutiu bastante internamente, né, e identificou que talvez, né, para o profissional que está na atenção básica, que não tem visto muitos casos de sífilis, classificar toda a gestante como uma sífilis latente tardia, né, fosse a melhor forma de propor um tratamento mais eficaz e adequado para elas. Então, em 2010, se discutiu bastante isso, né, e foi se implantando, né, essa orientação, né, de que sempre avaliar, se você não tem como confirmar se é primária, se é secundária, né, ou se é terciária também, né, porque nenhuma dessas, ou melhor, raríssimas dessas mulheres tem sintomas. Com certeza, né, a maioria dessas mulheres são mulheres assintomáticas que têm apenas exames. Então, elas têm latente, né, a grande maioria. Então, esse é o raciocínio básico. Isso melhorou por muito tempo, né? A gente vinha apresentando, né, um grande percentual aí de latente, mas mesmo assim, um percentual ali de primária que sempre que a gente checava, via que existia erro de classificação
E esse dado chama muita atenção, por isso que a gente parou muito tempo nesse slide aí. E o que preocupa? 2021. Em 2021, a gente aumenta essa classificação de primária, outra vez, para 11%, de secundária, né, 13%, 15% de terciária, né, e 49% de latente. Então, isso não é compatível com a epidemiologia da doença em gestantes. Então, isso tem um erro de classificação. O problema do erro de classificação clínica é que isso pode repercutir em um tratamento inadequado, né? A gente até passa uma vista mais grossa quando é classificado como terciária, apesar de ser errado, né? A sífilis terciária é uma fase clínica da doença, vai estar vendo aí, né? Mas, mas pelo menos o tratamento é igual à latente tardia, né? Você tem uma garantia aí que está tratando pelo menos corretamente. Então, esse é um desafio, né? Eu acho que a gente tem que rever essa informação, rever esse dado aí, analisar o que está acontecendo, fazer mais treinamento com as equipes, né, para que, de fato, consiga identificar a fase da doença para conseguir realizar o tratamento adequado para aquela fase. Quando a gente observa a sífilis em gestante, esses mapas aqui são relativos à sífilis na gestante, a taxa de detecção por 1.000 nascidos vivos, vindo por quinquênio, né? Aí, considerando de 5 em 5 anos, a gente observa também que tem aumentado essa taxa de detecção em todos os municípios, né? Mas que nos municípios da região leste a gente tem as maiores taxas de detecção. E agora, sífilis congênita, para a gente tá fechando esse ciclo da análise da sífilis, né? Então, quando a gente analisa as taxas de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos, né, existe uma meta de eliminar a sífilis aí com menos de 0,5 casos por 1.000 habitantes, né? A gente tem estado longe disso, então a gente tem aumentado essa taxa de detecção, a gente está numa taxa de detecção, né, superior a 16 casos por 1.000 nascidos vivos. Tem sido um desafio importante e principalmente um desafio em qualificar essa informação, né? Tem o desafio de captar. A gente criou estratégias para aumentar essa captação, né? Isso tem sido feito, né, através da busca ativa nas maternidades, né, através de fichas, né, que o programa estadual recebe das maternidades, envia para os municípios, né? Então, a captura de casos de sífilis congênita, de suspeitos ou de crianças expostas é grande, mas precisa que a gente qualifique cada vez mais essa informação, que a gente identifica que dentre essas pessoas, essas crianças que nascem e são notificadas como sífilis congênita, tem crianças que a mulher foi identificada como sífilis durante o começo da gestação, que há relato que fez tratamento, nasce assintomática, distribuição também quinquenal da sífilis congênita, das taxas de detecção. Então, a gente observa aquele mesmo fenômeno, não é que na região leste a gente vai ter as maiores taxas. É claro, né, se a gente tem um território que tem muita sífilis nas pessoas, né, o que a gente chama de sífilis adquirida, a gente vai ter mais mulheres com sífilis também. Em consequência, a gente pode ter, né, mais crianças com sífilis. A gente pode ter por quê? Porque para proteger a criança existe um método que é tratar essa gestante. Aqui a gente tem a informação se realizou pré-natal ou não. Então, essa informação, apesar de poder ser considerada boa, né, porque dizer assim, olha, 80% realizou pré-natal, disse que realizou pré-natal. Mas se você realizou pré-natal e não foi capaz de tratar uma sífilis da gestante, né, com o antibiótico que está disponível, então tem um grande problema aí nesse pré-natal, né? É um critério para você qualificar. Era bem melhor que nenhuma desses casos tivessem realizado o pré-natal, porque a gente ia ter um outro problema, que era a captação no pré-natal. Então, as gestantes até que são captadas no pré-natal. Mas, segundo as informações das notificações compulsórias,
elas não conseguem ser tratadas, apesar de serem captadas, ele é durante o pré-curetagem ou durante o pré-natal. Então, a gente tem uma inversão aqui em 2019 e 2018, né, caindo para durante o pré-natal e sendo mais durante o parto e curetagem, não é? Uma informação transitória. Isso cai muito em 2021, então isso tem que se observar, né? Porque aumentou durante o pré-natal e a gente está tendo sífilis congênita. Então, talvez, aí é uma pergunta que só pode ser respondida individualmente, de caso a caso. Aquela criança que nasceu na maternidade e que vê uma notificação de sífilis congênita, talvez ela não tenha sífilis congênita. Talvez ela teve um erro de classificação. Só que como é que a gente sabe disso? Se a equipe se debruçar sobre aquele caso, né, ou ver se essa mulher foi tratada, ver como é que estava a sequência de VDRL dela, ver como é que foi a evolução do tratamento, fazer o acompanhamento dessa criança, né? Porque, com certeza, se a gente qualificar essa informação, né, tendo essa cobertura de pré-natal que a gente deve ter, isso é uma hipótese, menos casos, né? A gente está investigando essa hipótese, mas a gente só vai saber disso se de fato todo mundo no território tiver alerta para esse fato, para não ficar apenas repetindo que os casos de sífilis congênita só estão aumentando, né? A gente não sabe se eles estão só aumentando, né? Ou se é só a captura. Aqui, quando a gente pensa em o tratamento, se é adequado ou não adequado, é claro, se a criança nasceu com sífilis congênita, essa informação geralmente vai estar ali entre inadequado ou não realizado. Que é o mesmo cuidado. Se o município, se a unidade básica não notifica o caso de gestante, essa gestante vai ser notificada na maternidade. Às vezes, a gente até descobre que tem mulheres que foram diagnosticadas durante o pré-natal, foram tratadas de forma adequada, mas não foram notificadas pela equipe de saúde da família ou pelo município. E com isso a gente pega a captação só da informação da rede hospitalar, da maternidade. Com isso, né, a gente acaba tendo esse viés de considerar que aquelas mulheres não foram tratadas adequadamente. Isso se modifica? Se modifica. Com qualificação da informação, né, com gestores de vigilância epidemiológica, com atenção básica integrada, com uma vigilância, né, em tempo real, a gente consegue melhorar e identificar como é que de fato está o território. Essas informações, elas estão disponíveis nesse boletim, né? Eu pincelei apenas aquelas informações mais importantes para essa discussão aqui, para dar uma abertura, né? Porque a gente vai ter uma discussão sobre o tema de forma mais aprofundada, né? Foi só um cenário aqui dessa situação aqui em Sergipe, mas a gente vai estar disponibilizando também no grupo de coordenadores o link para o boletim. Pessoal, bom dia, queria agradecer e um bom evento para todos nós.